Bora. Vamos lá. Bom, galera, Você vai... estou aqui com o meu amigo José Júnior. Mas já começou assim, já direto? Você quer que eu comece como? Mano, Você quer que eu invente alguma coisa? Isso vai para gravação, tá? é. Estou aqui com a lenda da agilidade, José Júnior, meu amigo, parceiro, mestre, e uma das pessoas que... Eu sempre falo isso pro Zé e acho que é brincadeira, que é gozação, mas o Zé, para mim, ele reúne conhecimento e uma conduta, e eu admiro muito, uma conduta incrível. É um cara que é só olhar o comportamento dele nas redes, é só olhar um cara que está sempre com uma palavra amiga, uma palavra de ajudar. É isso, então acho que não tem muito para falar, não. É um cara que me ensina muito pela postura. O conhecimento, nem precisa falar, né? Então, estamos aqui com um homem ao vivo, meu amigo Zé. Se apresente. Depois do que você disse, eu vou apresentar. Meu nome é José JR, eu trabalho na K21, eu trabalho com transformação digital, business agility, ajudando as pessoas a se desenvolverem também na sua própria carreira. Esse é o foco bem assim, vamos apresentar curtamente. Legal, É isso. bacana. Zé, o nosso papo aqui é sobre desafios nas organizações e o contexto de agilidade. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma coisa que está me intrigando muito, tá? Recentemente, as empresas, na tua visão, elas têm consciência do que é agilidade, quais os benefícios? Tá claro para as empresas de uma forma geral assim ou não? O que que você acha sobre isso? Bom, até o termo agilidade, eu acho que é um termo assim, o que é? Essa pergunta que eu faço. Não sei responder. Tá, tá bom. Agilidade, tá? Eu já vou falar desse jeito. Assim. Por quê? Porque durante os últimos 20 anos, no meu ponto de vista, as coisas foram se modificando. Então, as pessoas foram tentando ressignificar, trazer novos conceitos, começar a puxar coisas que nem existia quando o manifesto ágil, vamos dizer que seria a pedra fundamental onde a agilidade surgiu, se pensavam. E aí as pessoas começaram a trazer N coisas que não era o que eles lá atrás tinham criado. Então, a agilidade também se transforma. Não sei, por isso que eu estou dizendo que eu não sei o que é. Mas, resumidamente, o que as empresas têm buscado, principalmente desde a da época da pandemia, é tentar se adaptar à realidade que está acontecendo no mercado. Então, a agilidade foi a solução que foi encontrada, porque o entendimento talvez errado na maioria das empresas era entregar as coisas mais rápido, ou ser rapidinho, ou qualquer palavra nesse sentido. E eles viram isso como uma grande solução. O processo de aprender o que era agilidade estava acelerando lá em 2017, 18 e 19, mas é por causa da pandemia, a necessidade de todo mundo aceitou na marra fazer essa mudança. Mesmo sem entender o que é agilidade, mesmo sem entender qual é o custo de uma mudança de forma de trabalhar. E aí começou a surgir N formas de você, principalmente a N formas de você acelerar a empresa, achando que vai acelerar, fazendo a transformação digital ou a transformação ágil. Mas no todo, sim, respondendo diretamente, seria a minha opinião, acho que existe um mau entendimento do que é agilidade, mas ela também está se transformando durante o tempo. Então, como eu falei, se você me perguntar o que é agilidade, eu não sei, Fernandes. Porque para Era a mim, minha, era a minha posso próxima, provocar? era a minha próxima pergunta. Na tua visão, o que é agilidade? Para mim, a agilidade hoje em dia se tornou um grande buraco negro no espaço. Tudo que passa na frente, ela suga para dentro. Passou gerenciamento de pessoas, trouxe para dentro. Né? Menos 3.0. Falou de CNV, puxou para dentro. Né? Falou de fluxo, puxou para dentro. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque a comunidade, as pessoas começaram a trazer vários conceitos e começou a se colocar dentro do guarda-chuva da agilidade. Então, acho que esse é isso que cada vez mais confunde as pessoas. Porque a agilidade ficou assim, meio esquisito. Se eu não me engano, Mike Beadle, ele tem uma frase. Cara, eu devia ter pegado aqui, mas sumarizando, assim, tá? Eu postei no meu LinkedIn até o texto dele, um pequeno parágrafo. Ele fala basicamente que agilidade é uma filosofia. Né? Basicamente é filosofia.
o grande ponto é que todo mundo está precisando de um como, né? Todo mundo quer uma solução mágica, quer alguma coisa que resolva o seu problema rapidamente, com custo baixo, e eu acho que Mike Biddle também disse que agilidade, na verdade, era para ser adaptabilidade, né? Lá na criação. Mike Biddle, para quem não conhece que estiver assistindo, é um dos 17 que participou da escrita, da criação do Manifesto Ágil. E ele contou uma história uma vez que, durante a escolha do nome daquilo que eles inventaram, adaptabilidade era o primeiro da lista votado. Só que alguém lá do grupo tinha uma empresa chamada Adaptable. E aí, assim, então, eles escolheram o segundo nome mais votado, que era Agile. Então, mas a intenção era ser adaptado. Essa é a história, né? Então, acho que mais do que tudo, ser ágil é quão adaptável você é, o quanto você consegue se adaptar àquilo no ambiente que você se encontra. Então, se é uma empresa onde ela se consegue se adaptar à nova realidade, ao seu cliente e tudo mais. Se é você dentro de um time, de uma área, quanto você consegue se adaptar em busca de resultado. Porque esse é outro detalhe que eles buscavam lá atrás e se perdeu durante um caminho, acho que nos últimos 4 ou 5 anos. A gente, na verdade, desde 2018, 2019, a gente vem falando sobre resultados de negócio. Né? Eu estou falando de 2019 porque o ano de 2020 meio que me apagou da minha memória, né? A gente dá uma cancelada nele. Assim, eu falo 4 anos, mas eu não estou contando 2020. Então, desde 2019, mais ou menos, a palavra Business Agility começou a surgir fortemente, né? 2018, 2019, porque era agilidade no negócio, ou do negócio, ou de negócio. Acho que seria isso, Fernandes. Cara, isso bate muito com aquilo que eu acredito também, que essa capacidade de se adaptar com foco e objetivos de negócio, né? Trazer maior faturamento, maior lucratividade, maior participação no mercado, alinhado à satisfação do cliente, porque se você não combinar as duas coisas, a conta não fecha, né? Então, levar a satisfação do cliente é muito importante, né? E é algo difícil. Esse ponto que você falou da adaptabilidade, eu também acho que o nome talvez seria melhor. Não sei se venderia tanto, entre aspas, tá? Porque o ágil acaba, as pessoas associam, né, a fazer mais rápido. Isso para mim é um problema, porque uma coisa é você entregar uma parte de algo, né? Outra coisa é você pedaço de algo ali para você validar, né? Outra coisa é o produto inteiro. Então, isso a gente ouve muito até como piada, né? Você não vai fazer o trabalho na metade do tempo, e muitas vezes não é isso, né? Colocar um pequeno experimento no ar e validar ali uma parte dele ou invalidar. Agora, legal a tua visão. Eu acho que eu também penso um pouco disso aí, sobre que a agilidade, eu também gostei da metáfora do buraco negro que está absorvendo outras coisas. E assim, eu tive a impressão quando você falou que isso é algo que te incomoda um pouco, ou foi só uma impressão equivocada? Esse Não, acho que sugar coisas, na tua visão. de sugar, bom, acho que talvez me incomode um pouco, porque tá pela metade um artigo que eu estou escrevendo sobre agilidade, o novo buraco negro. O nome ainda não está bem fixo. É exatamente isso, porque mas é a questão da comunidade, assim falando, né? As pessoas é que puxam e colocam debaixo da asa da agilidade. Não é a agilidade em si que faz isso, né? Porque ninguém faz, a agilidade não faz nada, né? Quem faz são as pessoas, começa por aí. Mas assim, todo mundo tá pegando tudo e tá colocando debaixo da agilidade, entendeu? É o método ágil, isso aqui é agilidade, isso aqui é agilidade, isso aqui é agilidade. Eu não sei o quão saudável é isso, entendeu? Então, CNV, comunicação não violenta, botaram debaixo da agilidade, entendeu? Menos 3.0, botaram dentro da agilidade. Então, você está pegando tudo, fluxo, agilidade, é, tudo que está passando, eu podia dar aqui vários outros exemplos. Então, para mim, hoje, a agilidade virou um grande buraco negro. Passou uma luz na frente, ele enxuga para dentro, entendeu? Que aí que o buraco negro, para quem não entendeu, talvez, é lá da astrologia, não, da astronomia, onde existe lá um buraco negro que a gravidade é tão forte que ele puxa qualquer luz que está em volta. Então, é a mesma ideia. Qualquer tipo de nova técnica, novo framework, qualquer coisa que é criado, ou aquilo que já existe, passou na frente do buraco negro da agilidade, ele tem sido sugado essa luz para dentro. Agora virou agilidade, né? Acho que o fluxo é um dos mais antigos, assim. Pensamento em fluxo. Puxou.
Quando a agilidade foi criada lá atrás, não existia pensamento em fluxo, né? Isso vem da Toyota, depois veio o método Kanban, depois entrou, e aí virou-se agilidade. Então, e por que que eu, talvez, boa observação, viu, Fernando? Não é que me incomoda, eu acho que as pessoas tentam ressignificar muitas coisas. Acho que essa é a parte que me incomoda. Já existe algo, aquilo tem um nome. Não queira ressignificar. Acho que o termo ressignificar, para que cria um novo, entendeu? E para que também chamar de agilidade? Eu também acho que esse é o detalhe. Para que chamar de agilidade? É uma solução. Talvez eu seja meio agnóstico. Acho que esse que é algumas pessoas de vez em quando falam, você é meio agnóstico. É que não importa qual é a técnica, a ferramenta que a empresa vai estar utilizando para resolver o seu problema. O mais importante é ter resultado de negócio. E Sim, é o que eu acredito também. Por isso que eu acho meio boboca essa discussão. Ah, a minha agilidade é maior que a sua, ou o meu método X é melhor que o seu método. Eu acho isso completamente inútil, boboca, e eu chamo isso de modelo tabloide, né? Porque vender polêmica, esse tipo de coisa vende, né? Os ingleses são bons nisso. Agora, deixa eu fazer Eu uma... Você falou... entendo, eu entendo que tem um detalhe, Fernando, que é o lado comercial do negócio, né? Sim, Existe, eu entendo perfeitamente, respeito, existe. Então, criar novos, ó, tá surgindo cada dia passa, surge um novo método, uma nova forma. E aí você olha uma, né, tipo, há uma adaptação ou uma evolução, ou chamem o que quiser, de uma outra coisa já existente. O que o ser humano copia e adapta, ele não cria, é difícil criação, ainda mais hoje em dia. Então, entendo que tem um lado comercial do negócio, mas eu acho que só as pessoas não podem acreditar que só existe uma única solução. Acho que esse é o grande ponto, entendeu? mas Zé, justamente sobre isso que eu estou falando. E vamos pegar duas montadoras, montadora A e montadora B. A montadora A, ela tem que se preocupar com ela, com os clientes dela, com as concessionárias dela. Se ela fosse se preocupar com B, ela vai estar perdendo tempo e energia. É um pouco sobre isso. Eu entendo a questão comercial, eu acho que ela é válida, mas eu não acredito, aí é uma questão pessoal minha, eu não acredito que a montadora A precisa assim, minimizar a B. Não acredito nisso, né? Até porque o mercado é gigantesco em qualquer segmento. Mas isso é só um ponto de vista meu. Agora, você falou uma coisa sobre problemas, que eu acho que está muito ligado ao nosso bate-papo aqui. Quais os problemas as empresas enfrentam? Você passa assim de gestão ou que supostamente abordagens ágeis ou métodos ágeis poderiam resolver? Assim, a tua leitura mesmo. Assim, a pergunta é bem ampla, viu? Assim, problemas que as empresas passam vai desde excesso de trabalho, quer dizer, muita coisa para ser feita, poucas pessoas para executar, então a demanda sempre é maior que a capacidade da companhia de execução, de produção, de criação das coisas. Acho que esse é o maior mal. Existe um problema de pessoas. Um exemplo bem simples, dificuldade de você encontrar profissionais hoje com o mundo híbrido. Tem muita gente que desaparece, tem muita gente que começa a trabalhar remotamente, né, em outra cidade, a empresa contrata no final, aí vai ter uma reunião online, cadê a pessoa para entrar na reunião? Uma reunião importante, por exemplo. Então, são relatos assim reais de empresas que têm dificuldade em como você lidar com pessoas. De Comprometimento, pessoas está falando? É isso? comprometimento, abandono de Comprometimento. emprego, por exemplo, alguém tem que ser demitido porque a pessoa foi contratada e depois nunca mais apareceu em reunião nenhuma. E ninguém consegue contato com a pessoa. Isso é relato real, tá? Nossa, eu Aí a nunca pessoa tinha falado foi sobre isso. abandono de emprego, foi demitida por abandono de emprego. Então, assim, tem empresas enfrentando várias coisas de dificuldades que talvez não existiam no passado. Empresas conversando sobre, vamos fazer o acordo de quando você tiver alguma dificuldade, você avisar, pelo menos que seja no WhatsApp, seu amigo do trabalho, seu chefe, alguém assim, que você está com dificuldade. Então, deixar o acordo claro, explícito no time, para que quando alguém. A pergunta que eu fiz até foi assim: mas esse acordo já não existia antes da internet? Que quando eu passava mal, eu pegava o telefone, ligava para a empresa e falava: olha,
eu passei mal aqui, você pode avisar alguém aí, fazendo favor, não vou poder ir, vou para o hospital, entendeu? Você avisava alguém antes da própria internet existir, esse acordo sempre existiu no meio do trabalho. E umas empresas hoje em dia estão tendo extrema dificuldade com muitos desenvolvedores, por exemplo, de TI, de encontrar pessoas que simplesmente não avisa, não vai, não aparece. Reunião de kickoff com o cliente para ele poder entender tudo, o cara não aparece. São relatos reais de empresas da área de tecnologia que têm sofrido, fora as outras áreas, né? Então, assim, as duas dificuldades que a empresa hoje tem, na minha visão, são essas, tem três, na verdade, né? Primeiro, é o que eu falei, é a demanda, muita coisa para ser feita, você não tem pessoas para trabalhar. Segundo, os próprios colaboradores querem muito trabalhar pouco. Então, assim, eu quero trabalhar 6 horas. Eu já ouvi pessoas falando, ai, sexta-feira eu não trabalho. Então, as pessoas querem trabalhar menos. Só que não tem problema você trabalhar menos. A questão é que existem muitas coisas para serem feitas. Qual que é o teu rendimento? Aí a gente está vendo pesquisas aí de tentar ver, né, 4 dias de trabalho e tal, as pessoas rendem mais. Eu não sei, tem que olhar, ainda estou esperando mais estudos para saber sobre esse assunto, mas é um problema que as empresas enfrentam. E o terceiro ponto é resultado de negócio. As pessoas não entenderam que o dinheiro é o combustível que sustenta a empresa. E esse combustível que sustenta a empresa vai ajudar ela a pagar o salário, os benefícios e fazer a parte de ajudar a sociedade. Quando a empresa não tem mais dinheiro, não ajuda a sociedade. E vai ter layoff. Esse é o grande ponto. Eu concordo muito contigo e aproveitando o gancho do 4 dias, né? Eu tive contato com a semana de 4 dias já há bastante tempo e já li o livro, inclusive, gostei, mas assim, o nome do livro, ele cria um problema, tá? E eu sei, porque aconteceu um fato comigo, a semana de 4 dias, ela tem um foco, tá muito claro no livro, aumento de produtividade. É a cláusula número 1. E, inclusive, tem questões legais envolvidas. O livro fala muito sobre isso, traz pesquisas, enfim. Mas quando a gente lê o livro, fica uma coisa clara ali que o foco é produtividade e tem lá nos acordos que são formulados, cada país pode formular isso ali, porque tem questão de legislação e outros pontos. Se não der certo, a gente volta. Está no livro, está claro, né? Então, o foco primário é a produtividade. Eu sei que soa muito diferente para o ambiente brasileiro, mas eu gostaria de ver um experimento. A gente ia fazer numa empresa, ia ajudar uma empresa a fazer, como parte lá, por um diretor ter cogitado a ideia, acabou não rolando. Mas a produtividade, eu acho que o comprometimento, ela está diretamente ligado ao comprometimento. Né? E eu gostei muito disso que você falou. As pessoas, elas não são comprometidas. Não são. Né? Porque assim, ó, eu posso fingir que trabalho das 8 às 5, das 8 às 6, eu posso fingir. Né? Mas o meu resultado não tem como fingir. Não há como fingir um resultado. É muito pouco provável fingir um resultado. Um resultado real, que traga um impacto para o negócio. Né? E aí, resultado, alguns atribuem, eu entreguei algo. Entregar algo não significa resultado. Resultado, ele vem depois da entrega. Quer dizer, ele pode vir depois da entrega, porque a entrega é uma hipótese, né? Você vai validar aquilo, ver se aquilo traz resultado. Vou fazer um exemplo claro. Precisa diminuir a minha evasão de clientes. Você faz um estudo ali, faz um diagnóstico de alguns problemas, chega a um consenso, implementa aquilo. O que acontece? A evasão diminuiu? Não. Ou diminuiu dentro do esperado? Não. Então, teve a entrega, mas não teve o resultado esperado. Isso que você trouxe, essa para mim é novidade, a pessoa ser desligada, demitida porque sumiu. Poxa, mas eu aprendi uma coisa, cara, quanto mais você tem contato com as pessoas e com outras realidades, mais você aprende. Legal. Agora, de todos esses problemas que você falou, a agilidade pode contribuir em algum, ou métodos ágeis, ou abordagens, ou não podem? Boa. Podem, só que eles são meio. Acho que é o grande ponto que as pessoas têm que entender. É meio. Você pode criar novos processos, nova forma de trabalho, você pode usar métodos existentes, com Scrum, Kanban, whatever,
qualquer um deles aí que tiver, tem um ponto essencial que as pessoas ignoram. É que todos esses novos processos, nova forma de trabalho, depende de uma coisa, de quem trabalha, de quem executa o processo. Então, no final de tudo, querendo ou não, a gente está falando de pessoas. E aonde a liderança, que deveria ser uma liderança com chama de accountability em inglês, né, que é responsável pelo resultado, e não simplesmente delargar e depois botar a culpa nas pessoas, ele deveria estar mais atento e cuidando dessas pessoas. Mas o cuidar aqui não é aquele cuidar de ficar passando a mão, né? Que no mundo da agilidade tem a piadinha de abraçador de árvore. Não, tem que ser lenhador. É isso que eu falo. Tem que ser lenhador. É sair cortando a árvore, se for necessário. Ué, por quê? Porque você vai plantar outra que vai dar algo melhor ali. Esse é o grande ponto. Só que a liderança tem que liderar. E ser líder não é um oba-oba. Vai ter uma hora, por exemplo, que você vai ter que fazer a escolha de, meu amigo, desculpa, te dei feedback, a gente conversou, colocamos pontos para você melhorar, ensinamos você, tentamos te capacitar. Não dá certo, não tá dando. Obrigado, a gente está liberando você para novas oportunidades. Resumindo, a gente está convidando ele para sair da empresa. Essa é a verdade. Convidando não, né? A gente está demitindo ele. Não encaixou. Porque se a gente tratar também as pessoas como tem sido tratado durante muito tempo aí nos últimos anos, muito no amor e carinho, cara, amor e carinho não vai dar resultado, velho. Tem que ter pessoas que façam. Tem pessoas, como você disse, que a gente comentou aqui, que tem comprometimento com o resultado, né? Então, a gente tem sido encontrado cada vez mais. Não é à toa que está tendo vários layoffs. Não é só questão financeira. Não é só questão econômica mundial ou brasileira que as empresas estão demitindo porque elas não precisariam demitir. Não, elas estão se resguardando por algum motivo. Agora, o ponto que as pessoas têm que se perguntar, e é isso que eu coloco muito, é o porquê que você foi escolhido para entrar no layoff e não outra pessoa. As pessoas não têm pensado nisso. Por que você foi o escolhido para ser demitido? Porque não foi assim jogado. A empresa não faz simplesmente um jogo de cartas. Joga pra cima o nome de cada um e pega o bilhete. Ah, é o João que vai ser demitido. Ah, peguei agora o Zé. Entendeu? Não é sorteio de nome, jogar pro alto a cartinha. Foi pensado nas pessoas que iriam ficar e as pessoas que iriam sair. Então, para quem estiver assistindo aqui o nosso vídeo, se você passou pelo layoff, é muito triste passar por um layoff quando você não espera. Sei disso pela própria experiência de vida, mas a pergunta que eu sempre faço é, poxa, passei de layoff. Por que eu fui escolhido? É isso que você tem que fazer para você poder usar. Aí vamos usar lá a agilidade, né? Então, o que eu posso aprender com isso para na próxima vez ser melhor? É exatamente isso. O que você não fez para que você pudesse entrar no layoff e não fosse outra pessoa? Porque alguma coisa a empresa não reconheceu em você. Achou que você não era worth it, como é que fala? Precioso? Não, como é que é? Valeria a pena manter você. Né? Legal. E eu penso da mesma forma, eu acho que. E outras vezes não encaixa naquele lugar, e não é que a pessoa é ruim, mas ela não encaixa, e tá tudo bem, né? E eu tenho uma história de um. Não tem nada a ver com agilidade, tá? Mas eu vou falar porque ele fala abertamente sobre isso, né? Então, ele fala na internet, inclusive. Mas não tem nada a ver com agilidade, mas para mim tem a ver com performance. Essa pessoa foi demitida 4 vezes de 4 empresas diferentes, né? Dizendo que ele não tinha perfil e tudo mais. Enfim, ele fala isso abertamente na internet. E hoje ele é um player, um grande player que cuida de desenvolvimento pessoal e tem um desempenho fantástico. Então, a demissão é ruim, quem nunca foi demitido, faz parte, mas o que eu aprendi com ela? Né? O que eu me tornei melhor? Qual é a reflexão? Tirando ali, vamos dizer, o período de luto, da tristeza, que está tudo bem, mas o que eu me tornei melhor? Qual foi as reflexões que eu fiz para evoluir? Né? Onde eu errei, onde eu acertei? Né? Então, fazer essa avaliação e focar em melhorar para a próxima. Que eu acho que tem muito a ver com agilidade, no meu entendimento. Né? Refletir e melhorar para a próxima.
como eu melhoro para a próxima, né? E faz parte também, eu concordo de não bater, de passar a mão. Eu acho que a gente até convive com uma geração que a gente passa muito a mão, né? Comparado a outras gerações, que eu acho que tem muito disso também. A gente não encontrou meio termo, sabe, Fernandes? Eu também Porque acho. como a gente tinha uma geração, a gente chama de geração de ferro, mas a geração que construiu o mundo, né? As pessoas esquecem isso. O benefício que a gente tem hoje, as gerações que hoje mais de 20 anos de idade, de 15 anos de idade, o benefício todo que eles estão vivendo, que a gente vive, foi construído pelas gerações anteriores. Sim, Esse benefício só existe porque aquela geração realmente veio construindo. E eu acho que a gente vive no melhor momento da civilização humana. Porque está muito fácil quando a gente compara no passado, ou se você estudar um pouco de história, a dificuldade que as pessoas tinham, né? Eu fiquei imaginando, durante a pandemia, eu estava analisando, né? Teve a única pandemia que existiu antes da que a gente viveu foi a da gripe espanhola, mais recentemente, né? Porque teve lá a peste bubônica, lá no 400 anos atrás, mais ou menos, se eu não me recordo, se eu não falhar aqui a data, mas não existia telefone para você pedir comida. é, Entendeu? Não tinha. Passou naturalmente a gripe espanhola pelo mundo. Não teve uma vacina, não teve em pouco tempo. Durou anos aquilo acontecendo. Se propagava de maneira mais lenta também, concordo plenamente, porque aqui o avião fez espalhar muito rapidamente. Mas, assim, a gente tem vivido uma maneira muito diferente. E aí a gente saiu de uma estrutura muito só faz e não pergunta nada, que era exatamente isso. E algumas pessoas eram os pensantes, os outros eram os que executavam. Hoje em dia é o contrário, né? Todo mundo é cabeça pensante. O trabalho do conhecimento basicamente é muita coisa. Só que isso trouxe um comodismo para as pessoas. A facilidade de ter tudo à mão, a rapidez de você clicar, o computador que você aperta o botão e liga. As coisas não, as pessoas, a geração não espera mais. Vejo pelas minhas filhas. Se demorar 5 segundos, ela tá reclamando. Eu já tô assim também. Liguei o computador, nossa, o computador demora. Mas é porque a gente acostumou a outro ritmo. E aí a liderança também não soube lidar com essa mistura de gerações, né? Porque e a geração tá saindo, a geração sai da faculdade. Eu tenho encontrado pessoas, ai, qual que é o seu sonho? Eu converso com um pessoal mais novo. Não, não, eu tô trabalhando na empresa, mas em 6 meses eu quero ganhar 20 mil reais. Como assim, cara? Entendeu? Você sai, você entrou, você pode, você tem que lutar, tem, mas se ele não consegue, ele pinga para outro lugar. E aí eu acho que eu tenho um ponto que eu estava até vendo agora de manhã. Propósito, você tem que ter um propósito na vida. E as pessoas querem trabalhar pelo propósito, querem encaixar na empresa que tem o seu propósito. E aí eu fui fazer uma análise da minha vida, eu nunca encontrei uma empresa que eu trabalhei na minha vida, eu acho que vai ser difícil encontrar no mundo inteiro, que tem o mesmo propósito que o meu. Tem algumas coisas que encaixam, mas exatamente os meus valores, exatamente o meu propósito, não vai existir. E aí eu acho que aí é onde entra a nossa adaptabilidade. Tanto que o meu primário, eu tenho como valor é o seguinte: eu trabalho em uma empresa desde que os valores dela não, ou o que ela quer que eu faça, não quebre os meus valores pessoais. Eu tenho valores que eu quero mantê-la. Porque é exatamente o mesmo propósito, cara, não vai encontrar. É difícil, e as pessoas querem viver pelo propósito. E quem tem fala, vou fazer uma provocação, pode, amigo? Eu tenho acompanhado muita gente pelo mundo falando, que você tem seu propósito, seu propósito, seu propósito. Cara, a maioria das pessoas que tem propagado que você tem que trabalhar pelo propósito já conquistaram a sua vida. Já tem os seus milhões no bolso. É a galera que está palestrando sobre isso. Porque Bill Gates, entendeu? Porra, o cara, ele não trabalhou pelo propósito. O propósito dele talvez era dinheiro, mas ele não era todo amiguinho na época que ele construiu o seu império. E agora ele é amiguinho de todo mundo. Você entende? Então, assim, eu estou tentando fazer uma análise bem pragmática e fria para todo mundo que estiver ouvindo, que você tem que buscar a fazer o que você ama e ganhar dinheiro com isso é a melhor coisa. Mas não é fácil conseguir fazer isso. Então, eu amo o que faço, mas nem sempre faço o que amo. Faz sentido? Porque a gente tem que fazer algumas coisas às vezes, e é necessário. Eu acho que esse é um recado importante
até para os líderes, as empresas poderem se adaptar aí, como você disse, né? As coisas estão mudando, a gente precisa fazer isso. Acho que é isso, cara. Cara, sensacional. Vai muito com aquilo que eu também penso que é construção, né? As pessoas querem resultado rápido, mas não entendem o processo de construção, não entendem a disciplina que se é exigido quando você está construindo algo. Que para construir demora tempo porque precisa amadurecer. Você pode começar do simples e é a disciplina que vai fazer você seguir, né? Ou seja, o comprometimento e a agilidade entra no meu entendimento para adaptação, para você melhorar para a próxima, como a gente está falando. Falando em liderança e os desafios, e assim, na sua percepção, esse conjunto de desafios aí, que não são poucos, falar de pessoas, né, de valores culturais, de adaptabilidade, as empresas estão abertas, porque tem um ponto aí que eu acho que não foi muito falado, né, pelo menos na minha leitura, que é, ó, se você quer adotar essa forma, você precisa adotar, é uma nova forma de trabalhar. Então, trazendo uma informação aqui. A tua empresa nunca ouviu falar de métodos ágeis, vamos imaginar aqui um exemplo hipotético, sei lá, uma empresa aqui da área médica, um laboratório, só para ilustrar. E ela tá lá, tem 50 anos que ela trabalha, vende, tá tudo certo. E aí, em algum momento, ela teve contato com métodos ágeis, ou com Kanban, ou com Scrum, ou, enfim, em algum momento. Chegou aquilo para ela e os executivos acharam aquilo sedutor e resolveram iniciar uma transformação ágil aí por um motivo A, B ou C. Não falta um pouco, às vezes, a disposição de querer mudar a forma de trabalhar para obter resultado diferente? Porque se eu quero adotar qualquer forma de trabalhar diferente, um novo processo, eu não significa mudar. E muitas vezes as pessoas não querem essa mudança, elas querem o resultado, mas não querem a mudança, ou não tem nada a ver. É uma Não, percepção que eu tenho. perfeito. Perfeito. Entender o que é agilidade de verdade, assim, né? O que ele vai causar na companhia é uma das coisas que normalmente o C-level o executivo ele não consegue compreender. Porque a gente vai mudar a forma de trabalho. A forma de trabalho é virar para todo mundo e falar, agora vocês vão trabalhar de maneira diferente. E aí você tem que virar para uma empresa, igual você falou, uma empresa mais, que está há anos aí, médica, que já tem todo o seu know-how de como fazer as coisas. E aí você quer introduzir uma nova forma de trabalho, e se ela for de cima para baixo, ela é quase que impositiva, né? Vamos fazer. Você vai gerar resistência no ser humano. Aí, mais uma vez, tem pessoas envolvidas. Ninguém gosta de mudar, Fernando. Ninguém gosta de mudar. Está intrínseco na gente. É antropológico até o assunto. Ninguém quer mudar, ninguém gosta de mudar. E aí, quando você. Aí tem, mas eu gosto. Não, você está praticando. Eu mesmo, apesar de ter todo esse conhecimento, eu não gosto de mudar. Tem hora que eu vi assim, poxa, eu queria voltar no tempo que eu batia ao ponto, 6 horas, vinha para casa, e aí eu não esquentava mais a cabeça com nada, ia jogar videogame, ia brincar com os filhos, entendeu? Sem se preocupar com nada. Só que hoje, no século XXI, cara, o trabalho e a empresa tá tudo misturado, então mudou. Tem hora que eu tô pensando em casa, tem hora que eu tô pensando no trabalho, isso pode ser de noite, pode ser de dia. Essa flexibilidade ou essa integração tão grande depois da pandemia, as pessoas não sabem se dorme no trabalho ou trabalham em casa, né? Então fica aquela confusão. Sim. Com isso, eu acho que os executivos, eles têm que entender que toda mudança tem uma dor que vai existir para as pessoas, e entender que o resultado ele pode chegar, como você me falou, né? Você quer coisas diferentes, resultado diferente, tem que fazer alguma coisa diferente. Mas é como a gente vai fazer isso. E, inevitavelmente, por mais carinhoso que você seja, olhando por esse lado que eu estou falando, que o ser humano não gosta de mudança, né? A maioria deles, alguns estão mais abertos e tudo mais, e você utilizar técnicas para você evitar a resistência das pessoas não quererem mudar, às vezes alguém vai ficar pelo caminho, cara. Porque tem pessoas que não vão se adaptar à realidade. E aí ele vai querer sair da empresa, ou vai pedir para sair da empresa, ou vai atrapalhar o processo de mudança. Agora, uma coisa que a gente tem que entender, eu acho que isso não está muito claro, que vocês não entenderam, que eu aprendi que durante a agilidade ele usa o processo científico, que é parte dele, né? Como é que é o processo científico? Eu pego lá, eu tenho um ambiente,
eu quero que ele melhore, mude alguma coisa. Você vai lá e faz uma pequena mudança para trazer um resultado diferente. E aí você vai observar para ver se aquilo que você fez mudou e o resultado foi o que você gostaria. Então, isso é o processo científico. Um cientista, quando ele vai tentar lá descobrir no laboratório se a bactéria, se, né, a vacina funciona sobre um vírus, alguma coisa assim, ele está usando um método científico. Só que o ambiente é controlado, muito mais controlado que o ambiente de trabalho, mas ele vai lá, faz uma modificação, vê a reação, anota, aprende com aquilo, ele vai lá, faz outro teste, mudando outra coisa. E assim ele vai fazendo alterações para atingir, buscando o resultado que ele deseja, né, que ele gostaria que fosse. E ele vai aprendendo que não está funcionando. No trabalho é a mesma coisa. Só que o problema é que muitas vezes a gente não tem pessoas que consigam controlar as mudanças e observar o que acontece. Então eu tenho uma analogia que eu falo o seguinte: nas transformações digitais que as empresas, quando elas desejam, desse jeito aí que você falou, o executivo se apaixona por algum motivo, ele acaba impondo a mudança muito rápida. O que acontece? Como os bombeiros florestais, eles controlam quando tem um fogo na floresta, uma das técnicas que é usada para controlar esse fogo, eles botam fogo num pedaço lá da floresta, controladamente. Por quê? Porque eles queimam aquela parte, e aí quando aquele fogo que está pegando na floresta chegar naquela parte, não tem mais nada para queimar, então o fogo não continua. Certo? Já viu isso acontecer? Então o fogo é controlado. Então você vai lá, bota fogo ali naquela parte, controla e assim você acaba matando o fogo, porque ele não tem mais nada para consumir, né? Ele não consegue passar da barreira onde eles criaram ali controladamente. Uma empresa é a mesma coisa, você quer fazer uma mudança, quer alterar, você quer melhorar ela, aí você vai lá e bota fogo num pedacinho. O problema é que quando você bota fogo em vários pedacinhos ao mesmo tempo, que é o que muitas vezes acontece nas transformações digitais, a mudança acontece em várias áreas ao mesmo tempo, o famoso tombamento, vira todo mundo. Quer dizer, você está apagando vários focos de incêndio e você não tem bombeiro suficiente para cuidar de tudo aquilo. Que aí seriam, sei lá, facilitadores, gerentes, pessoas que estão olhando para aquilo. E aí gera resistência, não dá certo, pessoas se demitem. Aí quando você tem demissão, você perde conhecimento, porque as pessoas vão embora com o conhecimento da empresa, coloca outra pessoa, até aquela nova pessoa entender do negócio e começar a dar resultado, 3, 6 meses de acordo com o RH. Então, querendo ou não, o processo ele tem que ser um pouco mais evolucionário. Você tem que dar tempo ao tempo algumas coisas, sempre levando estressores para que as coisas continuem rodando, né? Porque a gente vai se acomodar. Mas a pressa, muitas vezes, acaba fazendo com que os resultados sejam ou longos demais ou custosos demais, que é isso que as empresas estão descobrindo. A Caramba, agilidade custa muito caro. É isso que elas estão descobrindo muitas vezes. parece que a gente tinha combinado isso, mas, cara, eu acredito muito nisso também de pequenos experimentos isolados. Começar com um experimento menor, ambiente ultra controlado, e espalhando isso à medida que os resultados vão aparecendo. Eu não gosto da opção de tombamento, honestamente. Tá? Eu já tive problemas com isso, por defender o evolucionário ali, realmente pequenos incrementos, experimentos, ambiente controlado, aprender, que falaram para mim que isso não é ágil, é lento. Né? Eu discordo, porque você está aprendendo ali muito sobre aquele contexto e você tem um ambiente muito menor, né? Um contexto muito menor. É muito mais fácil de controlar ali, né? Inclusive controlar as narrativas, alinhar com todo mundo, corrigir. Imagina você corrigir 100 focos de incêndio ou um foco de incêndio. O que é mais fácil, né? O que é mais lógico, né? Sim. Mas, Zé, brilhante isso, só que... Mas aí não está faltando uma clareza desse entendimento de experimentação, de ambiente controlado, de pequenas mudanças, de incremental. Não está faltando esse entendimento? Cara, eu acho que sim, em muitos lugares ainda estão, mas eu acho que Dá para o ponto generalizar, logicamente, né? Mas, claro, sempre vai ter claro, empresas mais avançadas na sim, questão do conhecimento da agilidade e tudo mais, mas generalizando, eu acho que o maneira grande ponto genérica. maneira geral, a gente precisa, na verdade, parar de querer buscar o como. Essa é a parte mais difícil como nós, seres humanos. Até comigo, eu, Zé, em casa ou no trabalho.
que a gente quer o como é a solução. Antes, a gente precisa descobrir, na verdade, é onde e o quê. Então, você tem uma empresa gigante, você tem que fazer uma transformação, você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que estar evoluindo, mas onde e o que na empresa você precisa fazer? Sim, E depois que você realmente olhar isso, qual é o melhor ponto da companhia que seria ótimo você ir lá e fazer um como? Então, onde e o que eu preciso fazer? Isso aqui é um pouco de visão sistêmica, para não trazer muitos termos técnicos assim, mas sim, assim, como tudo numa empresa, numa organização está conectado, se eu mexo numa área, ela vai afetar diretamente ou indiretamente outras partes da companhia. sim, Então eu tenho que descobrir, na verdade, o ideal seria qual é o melhor local onde eu vou fazer uma incisão de mudança e aquela mudança vai ser benéfica para todo o sistema. Então eu faço um trabalho em um lugar e ela vai acabar gerando resultados positivos e melhorias em todos os lugares. Um dos exemplos bem simples para todo mundo entender é: nossa, eu tenho uma área de teste na minha empresa, ou de validação, depende de qual é a sua empresa. Vamos validar os documentos. Se eu melhorar aquela área de validação, foco nela, o que acontece automaticamente é que ela gera efeitos positivos em outras áreas envolvidas com ela. Então, ela vai exigir que o que as pessoas façam tenha melhor qualidade, que elas façam de maneira correta, porque quando cair na área de validação, como a validação agora está muito melhor, ela começa a espalhar a necessidade de ser melhor em outras partes da companhia. E aí a qualidade do produto, o serviço, vai ser muito melhor que entrega ao cliente. Então o resultado de negócio chega. Então eu mexo numa parte que é só validação, não vou mexer no resto da companhia, só quero mexer ali, nesse exemplo que eu estou dando, e ela vai dar efeito sistêmico. Porque dali todo mundo vai pedir alguma coisa, ela vai devolver. Você precisa melhorar a sua qualidade. Vou te mostrar aqui, aqui, aqui. Como você está trazendo melhoria para aquela parte, ela também vai acabar ensinando as outras áreas da companhia a como, ó, a gente precisa atender isso, então vem cá que eu vou te ensinar. Então você não sai mexendo em todo mundo sem a necessidade. Eu pego uma parte e depois só os reflexos que ela acaba causando, a onda que você vai tratando. Ó, aqui eu te ajudo aqui eu faço isso. E aí a melhoria de todo o sistema começa a ser, como eu falei, mais sistêmico, né? A organização inteira. Só que isso não é normalmente feito. Normalmente é feito uma grande mudança de uma vez, ou vários pontos simultaneamente, por causa da pressa ou da necessidade que uma empresa tem de se adaptar. Então, o quanto antes a empresa olhar para fazer esse processo mais evolucionário, de olhar onde primeiro, o que eu preciso fazer, entender como ela trabalha, e aí sim eu falar, então tá bom, agora eu vou usar o como neste ponto, mais preciso é essa mudança, menos traumático e provavelmente menos custoso. Porque o que eu também tenho visto, Fernandes, são empresas que no passado foi trabalhado a agilidade, deu resultado, as empresas chegaram até a palestrar em alguns eventos, contando o caso, e elas voltaram para trás hoje em dia. Elas deram um passo para trás. Porque acabou não sendo intrínseco, acabou não entrando na raiz da companhia, sendo assim, esse é o nosso jeito mesmo de trabalhar. Então, tá legal. acontecendo E isso. muito, cara, bacana. E quer ver uma coisa interessante, puxando um gancho nisso que você falou? Faço uma analogia muito, né? Eu estou muito inserido ali no, em times de desenvolvimento, então, desenvolvimento de software, né? É muito comum nesse ambiente as pessoas já pensarem direto na solução, justamente no como, né? Mas elas não entendem o que primeiro, não entendem qual é o problema. Elas querem sair fazendo, né? E aí faz e o cliente não usa. Você faz, você acredita que tem entendido o problema, constrói uma solução e aquela solução não é aderente ao problema. Conecta muito com isso que você falou, né? De, de, de a gente sair fazendo, né? E, cara, eu queria finalizar contigo com um ponto. A tua leitura assim, é sensacional, é sempre bom ouvir você, a gente sempre aprende muito e gera novas conexões, né? Vou precisar digerir um pouco o que você falou, gostei bastante, mas na tua visão, dito tudo isso, começar com um experimento controlado, os desafios que as empresas estão passando, se você tivesse que deixar um recado para essa galera começar melhor, né? Com tudo que você já falou, o que você acrescentaria? Você falou de pressa, que a galera está muito apressada, ou tem a necessidade, a importância das lideranças estar perto ali para orientar, para entender os benefícios, entender onde.
começar primeiro, o que você deixaria para a galera de recado para ajudar a melhorar a performance ou começar melhor? O que você faria? O que você falaria? Cara, per- pergunta boa. Fazendo refletir aqui. É, bom, acho que eu vou dividir em três partes aqui, tá bom? A primeira delas é se você é um liderado. Tá? Então, se você é um desenvolvedor, se você é um analista, se você é um analista independente de qual tipo de, né, jurídico, RH, sei lá qual que é o cargo ou o papel que você tem. Bom, primeiro, eu sempre penso assim, né? Pessoalmente, tá indo trabalhar para quê, né? Tenta trazer para sua consciência qual é o motivo do trabalho que você está indo. E aqui é sem julgamento nenhum. Eu tô indo para ganhar dinheiro, só isso que eu quero, pô, tudo bem. Então, traga para sua cabeça qual é o motivo que você está indo para o trabalho que você tem hoje em dia. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se você também está indo muito desgostoso, cara, você provavelmente está prejudicando todo mundo. Esse é um ponto. E aí vem o outro lado da liderança. Liderança, o pessoal que está trabalhando com você, qual que é o propósito? Por que eles estão trabalhando? Qual que é o motivo? Né? O que que faz ele ir e trabalhar contigo? Porque liderança é mais do que simplesmente controlar, coordenar e ver o resultado lá, se a pessoa está batendo ponto ou não, se está entregando X tarefas por dia ou não. É fazer com que as pessoas possam entregar. É mais complexo isso, porque você está lidando com gente. Talvez era mais fácil, simplesmente manda, faz, acabou. Mas aqui eu não estou falando da parte sentimental, estou falando qual é a razão que as pessoas estão indo trabalhar. Porque se você, como líder, entender qual é a razão que seus liderados estão indo, você pode potencializá-los a entregar um resultado maior. Ou pelo menos entender que você não adianta querer mais de alguém se ele não vai dar aquilo, se ele não tem desejo de entregar mais do que aquilo. E aí você pode tomar uma decisão como líder. Para os executivos, entender que mais do que nunca as pessoas que vão fazer a entrega do seu trabalho, do seu resultado. E aí você pode ter N projetos, N coisas e tudo mais, ou fazer pressão, é, e aí ver qual é a o que você pode fazer. E aqui eu estou dizendo isso, o Fernando, pelo fato que tem empresas que no comando e controle lá de 1940 vai funcionar e está funcionando e está entregando resultado. Não adianta você querer falar, vem cá instalar agilidade para trazer. Não. O mercado quer aquele tipo, até porque o tipo de profissional que ele busca, ele encontra no mercado e está fazendo as entregas. Se no mercado você não tem pessoas que recebem comando e controle, você tem que dar mais autonomia ou você tem que se adaptar ao seu cliente. Então, ou aquilo que você tem, né? O mercado que você está. Então, olhando como executivo, além dos clientes, você tem quem produz. Qual é o tipo de pessoa que você está contratando? O tipo de pessoa que eu estou dizendo é o que que você encontra no mercado. Porque aí, hoje você encontra desenvolvedores que desenvolvem produtos, se importam com o produto, pensam no produto. Mas ainda você encontra um monte de gente dizendo, me diz o que eu tenho que programar e eu vou fazer exatamente o que você pediu. E se estiver errado, é porque alguém pensou errado, porque eu fiz o que me pediram. Quer dizer, ele não quer pensar no produto, na solução. Então, dando um exemplo aqui na área de software, como você encontra em várias outras áreas. Então, você tem essa necessidade. O importante é você reconhecer o que aquilo está acontecendo, quem é que está trabalhando contigo. E no final, para uma empresa, querendo ou não, para todos os três, só lembre de uma coisa: resultado de negócio é o que faz a empresa continuar. Se o que você trabalha, independente de qual nível aqui que eu estou falando, né? O colaborador, o líder ou o executivo. Se o resultado de negócio não está chegando, a empresa não sobrevive. Se a empresa não sobreviver, você também não sobrevive. Não vai ter seu salário, não vai ter seu benefício, não vai ter nada. Então, parar de querer só exigir da companhia benefícios e um monte de coisa e tentar entender aquilo que você trabalha quando você entrega, se aquilo está entregando valor para a empresa. Porque senão você também é corresponsável em levantar a mão e falar: olha, eu estou trabalhando um monte de tarefa que eu estou vendo que não está entregando valor. Resumindo, não tem cliente feliz, não tem dinheiro a mais entrando. E aí não dá para a gente fazer um monte de coisa legal que a empresa gosta de fazer, ou quer promover, patrocinar. Então, também é de responsabilidade do trabalhador, e já que ele quer ser mais autônomo, certo? De levantar a mão também e falar, ó, estamos indo para um lado errado. Temos que escolher melhor o que a gente está fazendo. Isso aqui que eu estou fazendo não entrega valor.
Então, é para os três tipos aqui de pessoas que trabalham que eu acho que esse é o grande olhar. Não é ficar esperando só o chefe mandar, mas também não é querendo exigir somente que o líder ou liderado, dependendo do nível aqui que eu falei, ele esteja levantando as bolas. Ó, o problema é esse. A gente precisa que todo mundo entenda resultado de negócio que mantém a empresa. Não é a qualquer custo, mas o resultado de negócio tem que ser um dos primeiros, ou se não for o primeiro item, valorizado ali para frente. Cara, Legal? sensacional. Queria não foi uma resposta, foi uma aula, né? Zé, queria te agradecer muito a tua disponibilidade, a tua parceria, os teus ensinamentos, as trocas. É sempre muito bom ouvir você. Não é sempre que a gente recebe aqui uma lenda, né? Meu amigo, amigo e lenda. Eu consigo conseguir combinar essas duas coisas. É um cara que eu admiro muito, tem um grande carinho. E precisamos nos ver, né? Precisamos nos ver. Preciso Opa! não faltar, né? Combinar e preciso ir, né? Estarei no Caipira Ágil. Não sei se você comprou, você vai, mas Não, não por vou. favor. Eu tenho um outro compromisso, não vai dar para ir, mas eu vou estar. Eu acho que assim, você vai estar em São Paulo quando? Não sei. Tá Mas eu vou bom. estar em várias cidades aí pelo Brasil nas É, próximas eu duas vi. semanas. Então, legal, bacana. Cara, obrigado pelo bate-papo, pela Obrigadão. aula, pela troca. Foi muito legal. É sempre bom ouvir você. Você traz sempre grandes ensinamentos para gente, reflexões que a gente vai digerir aí ao longo do tempo. Muito feliz de ter você aqui e nos vemos aí em breve, se Deus quiser. Combinadíssimo. Um abração para você, um abraço para quem estiver assistindo a gente. Até a E próxima. até a próxima. Valeu, gente. Valeu, valeu, galera. Valeu, valeu, Zé. Valeu.